Olá, bem-vindos ao Legal Talks. No programa de hoje falaremos sobre a teoria dos precedentes na Civil e Common Law. O Legal Talks é uma realização do Instituto Sociocultural Brasil-China Ibra-China, da Associação Paulista dos Empreendedores do Circuito das Compras APEC e da Comissão Especial Brasil-ONU Sebra-ONU. Nosso convidado de hoje é o Dr. Luiz Alberto Gurgel de Faria, ministro do STJ. Acompanhe agora a biografia do nosso convidado e, em seguida, a entrevista completa. O ministro Gurgel de Faria graduou-se bacharel em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em 1991. É mestre e doutor em Direito Público pela Universidade Federal de Pernambuco. Foi juiz do trabalho substituto no TRT da 21ª Região em Natal, Rio Grande do Norte. Tornou-se juiz federal substituto no TDF, na 5ª Região, na primeira vara da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte. Em 1998, foi nomeado juiz federal no TRF, na 5ª Região, na 7ª vara da Seção Judiciária de Pernambuco, transferindo-se para o Rio Grande do Norte em 1999. Em 2000, tornou-se desembargador do Tribunal Regional Federal da 5ª Região em Recife, Pernambuco, onde permaneceu até 2014, quando foi nomeado ministro do STF. Atualmente, Gurgel de Faria é membro da primeira sessão, membro da primeira turma e membro da comissão de coordenação. Como acadêmico, é professor na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em colaboração com a Universidade de Brasília. Também é autor de diversos artigos em revistas jurídicas, de capítulos de livros jurídicos e de 2 livros, tendo recebido diversas condecorações, títulos e medalhas. O ministro será entrevistado pelos coordenadores do Legal Talks, Dr. Guilherme Caputo Bastos, ministro do TST e presidente da ANDD, Dr. Paulo Feus, professor da PUC São Paulo, e o Dr. Thomas Lau, presidente do Ibra-China e da Sebra-ONU. Olá a todos, dou as boas-vindas para mais um programa Legal Talks. Legal Talks tem a finalidade de apresentar e analisar as jurisprudências do TST, STJ e STF. Temos os coordenadores do Legal Talks, ministro Guilherme Caputo, também presidente da ANDD, e o professor Paulo Feus, professor da PUC São Paulo e também coordenador dos cursos de graduação e pós-graduação. Dessa forma, já passo a palavra para o nosso coordenador, ministro Guilherme Caputo, e também dou as boas-vindas ao nosso convidado especial, ministro Luiz Alberto Gurgel de Faria. Muito obrigado, presidente Thomas. Cumprimento o professor Paulo Feus e tenho muita honra de apresentar o nosso professor desta manhã, tarde e noite, que é o ministro Gurgel de Faria. Eu conheci Sua Excelência num evento em Maceió, onde estivemos falando sobre a desconsideração da pessoa jurídica, e eu tive a oportunidade de abordar o tema no direito do trabalho, Sua Excelência, obviamente, no direito civil, e ambos retratando a jurisprudência dos nossos respectivos tribunais, Tribunal Superior do Trabalho e Superior Tribunal de Justiça. E dali já nasceu um apreço e um carinho enorme. E daí as coisas só evoluíram, pude me aproximar de Sua Excelência. Sua Excelência tem uma qualidade que é inestimável para mim, que é torcedor do Clube de Regatas do Flamengo, e nos acompanhou num dos maiores eventos realizados pela Academia Nacional de Direito Desportivo. Isso numa eleição muito próxima que fizemos dos nossos eventos internacionais, foi o Jurisportes Orlando. Espero, ministro Gurgel, que nós possamos estar nessas reuniões presenciais muito proximamente, se Deus quiser, e ele há de querer. Eu passo a palavra ao ministro Gurgel para a sua explanação. Muito obrigado
ter aceito o convite, ministro. Eu que agradeço essa acolhida tão atenciosa e carinhosa do nosso ministro Guilherme Caputo Bastos. É uma satisfação estar aqui no IBRA China, ou IBRA China, né? Aqui, instituto presidido pelo Dr. Thomas Law, e com esse projeto do Legal Talks tão interessante, coordenado tanto pelo ministro Caputo, como também pelo professor Paulo. Eu, assim, renovo o meu agradecimento por estar aqui com os senhores e gostaria já de imediato passar a mencionar o tema que vou especificamente aqui tratar. Não posso antes deixar de falar, porque o ministro Caputo, quando fala de viagem, a gente lembra que a gente não está podendo fazer isso agora, né? Lembrou que nos encontramos em Maceió, num evento, lembrou depois que estivemos juntos em outros eventos, mas também falou de Orlando, e agora isso não é possível, não é, ministro Caputo? Realmente, agora, digamos assim, o objetivo maior é saúde, é o cuidado com todos, e precisamos fazer isso, mas enquanto, digamos assim, não é possível o contato presencial, é importante que a vida, dentro, né, das medidas adequadas, continue, e eventos como esse, né, que o Instituto está promovendo, faz com que a gente, então, possa levar a palavra dos professores, dos magistrados, a respeito de temas relevantes, especificamente aqui no Legal Talks, né, no caso, temas de interesse tanto dos tribunais superiores, né, como da comunidade jurídica em geral. Então, lanço aqui essa breve mensagem, a satisfação de ter conhecido, né, o nosso Guilherme Caputo Bastos lá, em Maceió, há um certo tempo, e depois, então, termos nos encontrado em outros eventos. Qual é o tema que eu me proponho a falar aqui neste nosso evento? Vou, no caso, abordar a questão da aproximação do Common Law e do Civil Law, né? Dois ramos importantíssimos do direito, são, na realidade, os dois grandes, né? As duas grandes correntes do direito, através dessa aproximação exatamente dos precedentes, né? Então, a gente vai falar um pouco das origens dos precedentes, primeiramente no direito alienígena, né? Depois falar dessas origens aqui no nosso país e, por fim, então a gente vai trazer, no caso, as características principais dos precedentes aqui no Brasil e mencionar, se o tempo assim permitir, alguns casos ou em julgamento ou já julgados pelo Superior Tribunal de Justiça. É essa, digamos assim, o caminho, não é? Esse é o caminho que a gente pretende percorrer durante este nosso encontro. Primeiro, é importante dizer que os precedentes, as origens deles estão efetivamente no direito comum, no common law. Se a gente for verificar, nós temos decisões relevantes, especificamente do Reino Unido, que vem já com quase 250 anos. E se a gente fosse querer, encontrava há mais tempo ainda, né? Mas eu vou, no caso aqui, me ater a algumas decisões que foram tomadas no Reino Unido e que depois a gente pode dizer que terminaram se espraiando aquela ideia, aquele precedente, não só no âmbito do direito do Reino Unido, direito anglo-saxão, como também por toda a comunidade jurídica, pelos mais diversos países. Primeiro caso que eu quero trazer para os senhores é o Donalds versus Beckett, que foi julgado em 1774, quer dizer, está em 2021, então há quase 250 anos esse caso. E esse caso tratava de quê? Tratava de direitos autorais. O que é que estava ali sendo examinado pela, então, House of Lords, que era, no caso, quem examinava, né, dava a última palavra a respeito de precedentes no direito do Reino Unido. A situação era, é possível você limitar, no caso, o período dos direitos autorais ou, efetivamente, os direitos autorais seriam perpétuos, né? E a resposta que foi dada lá pela House of Lords é de que os direitos autorais eles não devem ser perpétuos. Eles devem ser respeitados por um período razoável, a ser estabelecido especificamente, lá como era no direito do Reino Unido, através de um estatuto, que na época existia o Estatuto de N, né? E então, depois, ultrapassado aquele período, aí ele entrava no que a gente denomina de domínio público, né? Então, foi um precedente muito relevante que está prestes a completar,
como eu disse, 250 anos, e que se espraiou, não é, pelos demais países. Por quê? Hoje, inclusive, depois dele, quer dizer, quase um século depois, houve a Convenção de Berna, onde ali se estabeleceu realmente o respeito aos direitos autorais. Vários países, mais de uma centena, hoje são quase 170 países que subscrevem essa convenção, que tem mais de um século também, respeitando a ideia de respeitar os direitos autorais, mas que depois de um período, a respeitar, no caso, a observar a norma interna de cada país, então aquela determinada obra ela entra no que se denomina especificamente domínio público. Vamos aqui exemplificar no Brasil, né? Como é que está no âmbito do nosso direito brasileiro. Você tem, tratando-se de obra literária, tem outras exceções, mas tratando-se de obra literária, você vai ter, no caso ali, respeitado os direitos autorais para os sucessores pelo prazo de 70 anos, a contar da morte do autor. Passado esse período, então, a obra entra no que a gente denomina de domínio público. Aconteceu recentemente com um dos grandes autores brasileiros, que é Monteiro Lobato, né? Em 2018, no caso, completou o período de 70 anos da morte dele, e a sua obra entra em domínio público. Ou seja, ao entrar em domínio público, qualquer editora, qualquer pessoa pode fazer a publicação sem mais pagar os direitos autorais. Mas a regra é de você respeitar os direitos autorais e depois, então, pela importância, pela relevância daquela obra, ela ir para o domínio público. Então, veja um precedente que se formou no Reino Unido, depois aquele precedente, então, se espraia por todo o mundo, né? Só para dar um exemplo, eu estava verificando, revisando, para preparar essa aula aqui, essa mensagem para os senhores, e estava verificando nos Estados Unidos que tem uma preocupação hoje da Disney, porque lá atualmente o prazo é de 95 anos, mas não é a contar da morte do autor, é de quando foi lançada a obra. E no caso, a obra do Mickey Mouse vai completar os 95 anos agora em 2023. Então, em 2024, o Mickey entra para o domínio público e a Disney já está preocupada com essa questão, né? Então, e olha, é interessante que eu fui verificar lá, no caso, no âmbito do direito americano, essa lei, inclusive, o prazo era menor, era de 56 anos, depois aumentaram para 75, agora está em 95 e sempre com um lobby muito forte, que lá, inclusive, é permitido, é regulamentado o lobby, um lobby muito forte junto ao Congresso Nacional, exatamente por vários complexos, dentre eles a Disney, em razão do Mickey Mouse. Mas bem, então, lá há a previsão de que em 2024 o Mickey entra para o domínio público. E aí a gente passa, então, para um segundo precedente, que também, no caso específico, esse precedente do Reino Unido, aqui de 1852, o caso Dimes versus Grand Junction Canal, que, no caso específico, já está aí também para completar vamos completar 170 anos no próximo ano. Então, veja como os precedentes têm realmente uma história lá no âmbito do direito do Reino Unido. O que aconteceu? Um juiz da House of Lords, né, ele, no caso, julgou uma determinada demanda, especificamente envolvendo essa empresa aqui do canal, e depois que ele tinha julgado, se descobriu que ele tinha ações dessa empresa. E aí, então, a própria House of Lords verificou, olha, se um juiz ele tem interesse dessa causa, porque ele tem ação da empresa, então ele não poderia participar deste julgamento. Então, se cria ali um precedente para se tratar de impedimento de magistrado, né? E isso também vem a se espraiar por todo o mundo. Eu acho interessante essa ideia de precedente que depois ele passa a ser observado por óbvio. A ideia é ali dentro daquele determinado país, né? Mas nesses dois casos aqui, o Reino Unido deu lições e que hoje todo o país, pelo menos que adota especificamente, né, o regime democrático, onde há um Estado de Direito, os magistrados eles têm situações de impedimento na hora em que, por exemplo, ele tem também ações da empresa, é uma das situações, na hora que ele, por exemplo, vem a ser professor de uma determinada instituição, contratado ali como professor
seletista, ele tem impedimento, dentre várias, um filho que participa ali do caso. Então, quer dizer, tem várias situações de impedimento, e esse foi o precedente que, no caso, se espraiou, né, se estendeu para todo mundo. A gente deixa esses dois casos do Reino Unido, né, e passa, continuando na cronologia, passa para o direito americano, que também adota o sistema do common law, aquele sistema que, na verdade, é um direito costumeiro, é um direito dos costumes, né? E, então, no decorrer do tempo, a gente vai para uma decisão de 1857. O que aconteceu nesse caso, Dred Scott versus Sandford, que é muito conhecido também, no caso, é muito referenciado no estudo do direito americano. Um escravo que ele tinha passado por alguns estados americanos, o dono, a expressão que se utilizava, né, quem tinha a propriedade dele era um oficial das Forças Armadas e servindo em alguns estados, no âmbito de alguns estados, né, já tinha sido decretada, já havia lei abolindo a escravatura, né, lá nos Estados Unidos. A gente sabe que o direito americano tem a sua peculiaridade, há muita autonomia no que diz respeito aos seus estados, e alguns estados, então, já tinham decretado a abolição. E ele vai, então, entra com a ação pedindo, exatamente no estado onde ele estava residindo, não tinha essa abolição. Mas, no caso específico, onde ele tinha passado, onde o seu senhor teria passado, alguns estados já tinham abolido, e ele fez, então, esse pedido. E essa demanda chega até a Suprema Corte Americana. E a Suprema Corte Americana tem uma das decisões que a gente pode dizer, no caso, ratificando o que os livros, né, os estudiosos assim mencionam, uma das suas piores decisões. Uma decisão que, de certa forma, mancha a história da Suprema Corte Americana. Qual foi essa decisão? Olha, você não é cidadão americano. Você é um escravo e, ao ser escravo, você sequer pode ingressar com a demanda junto a uma corte federal e não poderia sequer chegar assim, aqui na Suprema Corte. Então, quer dizer, fechou as portas do judiciário para o exame da demanda. E o interessante aqui é que houve uma reforma dessa decisão não por um outro julgado da própria Suprema Corte Americana. Houve a reforma dessa decisão através de uma emenda constitucional. Então, eu vou chegar depois no ponto da crítica do precedente, mas a gente verifica, e aí já pontuo isso aqui, que o precedente ele pode ser reformado no caso da evolução do direito, ou então quando se verificar que aquele precedente, a decisão não foi uma decisão que seja justa para a situação. Então, aqui o que aconteceu? A decisão foi de 57, quando em 1865, quer dizer, 8 anos depois, vem a 13ª emenda, e aí uma emenda à Constituição Americana que traz, então, a abolição da escravatura, né? A escravidão acaba no âmbito do território americano. Eu gosto de contar essa passagem lembrando de um filme que é o Lincoln, né? Em que o Daniel Day-Lewis ele ganhou o Oscar como melhor ator naquela época, já foi na década de 2012, 2013, eu não estou bem lembrado, mas tem já aí quase uns 10 anos, e conta exatamente essa passagem, né? O filme é dedicado ali aos últimos meses de vida do Lincoln, e então ele faz um trabalho muito forte pela aprovação dessa emenda. A Guerra da Secessão, né, entre os estados do Sul e do Norte, essa guerra estava acabando, então realmente, no caso, o Norte é vitorioso, e com isso, então, é garantida a união dos Estados Unidos, né, a união da América, porque houve realmente ali, teve uma época em que chegou até a ser proclamada uma Constituição para os Estados do Sul, separando os Estados Unidos, mas Lincoln faz um trabalho forte, consegue vencer essa guerra, consegue manter a união da América, como eles chamam, né, e com isso, então, aprova essa abolição. 1865. O detalhe, pessoal, qual era essa Guerra da Secessão? É muito interessante, não é o objetivo maior, mas só para lembrar, os estados do Sul eram estados mais voltados para a agricultura, né, e tinham uma mão de obra escrava, enquanto que os estados do Norte eles já estavam ali realmente com a Revolução Industrial que tinha vindo da Inglaterra,
de vento em popa, a mão de obra já era uma mão de obra assalariada, muitos que tinham vindo, no caso até do Reino Unido, ou de outros países da Europa, mas especialmente ali do Reino Unido, né? E com isso, então, o Norte não queria mais conversa de você ter uma mão de obra que não fosse paga, que não fosse remunerada, que estimulasse realmente a pessoa ali a estar respeitando o exercício da cidadania e lutando pelos seus direitos. E com isso, então, acaba essa escravidão. Logo na sequência, a aprovação da 14ª emenda. Essa 14ª emenda foi em 1866 e ela vai estar relacionada ao quarto caso que eu vou trazer, o segundo do direito americano, que é uma emenda que ela prevê a igualdade de direitos entre todos os cidadãos americanos. E por que eu falo dessa quarta emenda? Porque esta, sim, enquanto que a primeira decisão, no caso que eu mencionei, dos Estados Unidos, foi uma decisão que manchava a história da Suprema Corte, essa decisão que eu vou referir, com base na 14ª emenda, ela é uma das mais mencionadas da Suprema Corte americana e traz um precedente por demais relevante. Qual é esse caso? Brown versus Board of Education, em 1954, que garante, no caso, ali que não poderia mais haver segregação de crianças em escolas públicas no âmbito do território americano. Vejam, a 14ª emenda foi de 1866. Quase 90 anos depois é que chega um caso na Suprema Corte americana para dizer: ei, se vocês têm aqui uma emenda que está na Constituição que garante o direito à igualdade, como é que há ainda alguns estados que têm leis, no caso, segregando brancos e negros? Isso não é possível. E a Suprema Corte, então, vai e efetivamente diz: isso não é possível. Né? É importante essa lembrança, pessoal, porque a gente sabe que isso é uma luta constante. Né? Embora em 1866 tinha acabado lá nos Estados Unidos a abolição da escravidão, embora a gente tenha um precedente como esse a nortear o direito americano depois dessa decisão de 1954, né, a gente sabe que agora, ainda em pleno século XXI, há situações no Brasil e nos Estados Unidos em que a gente ainda vê, no caso, a questão racial sendo ainda, digamos assim, que as pessoas não respeitem efetivamente os cidadãos, independentemente de cor. Né? E agora há pouco tivemos um julgamento muito importante do caso George Floyd, exatamente a respeito dessa matéria. Então, vejam que a gente trouxe aqui precedentes relevantes, não é? Exatamente para mostrar como, no âmbito do direito comum, isso aí vem sendo, no caso, respeitado para dar um guia, não é? Para dar um norte para outras situações. E quando esse norte se verifica que o que ali foi decidido não é o melhor, há ali ensejo para uma reforma, como foi no caso do Dred Scott, né, e que houve a reformulação do precedente, não pela Suprema Corte, vejam, pela própria Constituição americana. E aí, então, passadas aí, demonstrados esses casos, no âmbito do direito comum, vamos agora para o nosso civil law, para o direito que a gente, no caso, adota aqui, um direito baseado não especificamente nos costumes, mas na lei, não é? No direito positivo. E por que, então, há essa aproximação, e falando especificamente aqui no âmbito do nosso direito brasileiro, do common law com o civil law através dos precedentes? É porque se observa que no âmbito dos precedentes, você, então, vai ter especificamente ali segurança jurídica. Você vai ter confiança de que aqueles casos que foram julgados, eles devem servir de paradigma, eles devem servir especificamente para você trazer segurança ao jurisdicionado, trazer isonomia para o jurisdicionado e que aquilo ali deve ser respeitado. Isso é muito importante. Eu sou magistrado há 28 anos, eu sou magistrado desde os 23 anos de idade, e sei que quando muitos chegam e dizem: mas existe o princípio do livre convencimento motivado do juiz, e, enfim. Mas, na realidade, pessoal, a gente também tem que lembrar da unidade do direito. O princípio do livre convencimento motivado há de ser, no caso, observado e respeitado
Enquanto você não tem um precedente, na hora que você tem um precedente, é respeitá-lo, para você dar a unidade do direito. Senão as pessoas, os cidadãos, os jurisdicionados ficam sem entender. Né? Eu gosto de trazer um caso muito simples e que envolve o bolso, e quando envolve o bolso, a pessoa lembra logo. Houve um período que a gente chegou, e é bom que fique bem longe, mas a gente chegou a ter inflação nesse país em março de 1990, quer dizer, não está muito longe, chegou a ser 84,32%. Olhem, senhores, eu não estou errando o número, não. Né? Os jovens que estão nos assistindo, será que ele está errando? Não. 84,32%. Quem quiser olhar, está lá na história. E por que eu estou falando isso? Porque eu me recordo, como juiz federal, né? Eu entrei em 1993, quer dizer, fazia pouco tempo que tinha tido essa inflação tão alta, né? E ainda não tinha se resolvido, porque o problema foi resolvido em 1994 com o Plano Real, mas diante desse índice inflacionário, e veio o Plano Collor, né? Então havia uma demanda dos servidores públicos envolvendo 84,32%. O que acontecia? Uns ganhavam, outros perdiam. Eu me lembro que lá na seção judiciária do Rio Grande do Norte, um servidor que tinha nível superior, não é? Um analista judiciário hoje é o cargo, ele tinha ganho aquela questão e, no caso, tinha transitado em julgado. Ele estava ganhando praticamente o dobro do salário de um colega que também tinha entrado com aquela demanda e tinha perdido, também com trânsito em julgado. Veja, exercendo ali, lado a lado, na mesma mesa, as mesmas atribuições, as mesmas funções, tendo a mesma carga horária, iam ganhando praticamente o dobro do outro. Isso não dá confiança no sistema, a igualdade é desrespeitada, a segurança jurídica é desrespeitada. Então, a ideia é de que os precedentes venham a resolver esse problema. Né? E é importante a gente mencionar, a gente ainda está dando os primeiros passos nos precedentes. Ainda há, por uma cultura antiga, resistências, né? Ainda há, no caso, a necessidade de uma melhor uniformização da jurisprudência e que os precedentes venham efetivamente, no caso, a ser respeitados, mas a gente está no bom caminho. E aí, então, a gente passa, no caso, a falar das origens dos precedentes aqui no nosso direito brasileiro. Interessante, eu gosto sempre de comentar, na nossa Constituição, na redação originária, não existia nenhuma previsão de efeito vinculante para qualquer que fosse a decisão, qualquer que fosse. Né? A redação originária de Constituição não tinha. E havia boa parte da doutrina que entendia o seguinte, olha, se não estiver na Constituição, então não vincula. Ah, é uma ação direta de inconstitucionalidade. Não vincula, segundo boa parte da doutrina. Então, preocupado com essa situação, então, o nosso constituinte derivado, ou seja, aquele que faz a reforma da nossa Constituição, por óbvio, através de incentivos dos doutrinadores, incentivos também de magistrados, traz a primeira emenda constitucional a prever uma ação que teria, no caso, quando julgasse, teria efeito vinculante, que foi a ação declaratória de constitucionalidade. A ADC, ela não estava na redação originária da Constituição de 88, ela foi, no caso, programada através, eu coloquei aqui, da emenda constitucional número 3 de 1993, ou seja, 5 anos depois da vigência da nossa Carta Magna atual em vigor. Então vem a ADC e prevê, só trouxe essa previsão para a ADC, não trouxe para outras ações. Então, ali já começa a ter um horizonte da gente ter, então, decisões judiciais que vinculavam, né, a magistratura e depois um detalhe, vincular também até a administração. Então, chega, tem essa primeira emenda constitucional, a número 3 de 1993. Num caminho infraconstitucional, a gente tem a lei que regula as ações declaratórias de 1998, mas continuava ali uma celeuma. Boa parte da doutrina dizer, isso não está na Constituição, isso aqui foi, esse efeito não é vinculante, foi previsto também para as ADIs em legislação infraconstitucional, boa parte da doutrina entendia que não podia. E aí o constituinte derivado trabalha novamente. O que é que ele faz? Ele traz, então, uma nova redação para o parágrafo 2º do artigo 102 da Constituição, e aí ele estende esse efeito vinculante
para as demais ações de controle de constitucionalidade, ou seja, de forma direta para as ações diretas de inconstitucionalidade, né, de forma específica. E aí eles também mencionam uma coisa muito importante, é que eles dizem que esse efeito vinculante não é só para o judiciário. Esse efeito vinculante, ele se estende para as administrações públicas, federal, estadual, municipal e distrital, quer dizer. Na hora que você estiver diante de uma decisão, de um controle concentrado de constitucionalidade, não é? Você tem que respeitar você, judiciário, e você, administração, ou seja, o próprio executivo. Então, isso veio através da emenda da reforma do judiciário, que é a emenda número 45 de 2004. Então, quer dizer, a gente começa ali a formar, né, uma ideia de decisão com efeito vinculante, no estilo do precedente do direito comum, e vem ali esse embrião, portanto, dos precedentes. E a gente continua caminhando. A própria reforma do judiciário institui, no parágrafo 3º desse artigo 102, a repercussão geral, ou seja, o recurso extraordinário, ele, para ser admitido, ele precisaria, nos termos da lei, e a lei veio em 2006, né, a trazer uma previsão de que aquele tema que chega para ser examinado no Supremo Tribunal Federal, ele tem uma repercussão que, no âmbito da lei, foi, então, tida como uma repercussão ou jurídica, ou social, ou econômica. Você demonstrar especificamente essa repercussão. E aí as decisões com repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal passou a entender que também tinham efeito vinculante. E, além disso, vem, digamos assim, no âmbito dessas reformas e no âmbito da aproximação com o sistema de precedentes, vem, então, os repetitivos para o Superior Tribunal de Justiça, através de uma lei de 2008, quer dizer, pouco tempo depois da lei que regulamentou a repercussão geral, então a gente passa a ter o repetitivo. Com esse arcabouço, né, nós temos, no âmbito desses dois tribunais superiores, Supremo Tribunal Federal e o STJ, ali a linha para você, no caso, estabelecer os precedentes. E aí qual é a grande diferença entre a gente falar de um precedente, no sentido técnico e próprio da palavra, e falar de jurisprudência no seu sentido mais amplo? Enquanto que você, quando está falando de jurisprudência, você está falando de decisões rotineiras a respeito de um determinado caso, que podem ir numa linha A ou podem ir numa linha B. No exemplo que eu dei agora há pouco, quer dizer, a jurisprudência, haveria, né, naquela época, jurisprudência concedendo os 84,32% para os servidores públicos, e realmente eram centenas de decisões, como também existiam centenas de julgados não concedendo, ou seja, rejeitando aquele tipo de pedido. Então, quando você está diante ali da jurisprudência, você tem uma verdadeira loteria. Lógico que há instrumentos, né, para que os tribunais depois eles possam ir estabilizando a sua jurisprudência e depois, então, ter uma jurisprudência que seja dominante e até, sendo dominante, ela vir a ser simulada, não é? Mas, apesar disso, você, muitas vezes, enquanto você não tiver essa uniformização, através dos mais diversos instrumentos, no STJ e no Supremo Tribunal Federal, nós temos os embargos de divergência, né? Então, você tem ali institutos para fazer isso, mas enquanto não há essa uniformização, você tem ali uma jurisprudência lotérica, né? E, no caso, havendo isso, você não tem uma certeza, você não tem um respeito à isonomia, você não tem uma segurança jurídica. Então, o primeiro toque que eu digo da jurisprudência, a diferença para o precedente, é que a jurisprudência você vai ter diversas, centenas ou até milhares de decisões sobre aquele tema. Ali, muitas vezes, a jurisprudência é conflitante. Até ela se estabilizar e virar dominante, leva um bom tempo. Na hora que você tem um precedente, não. Aquele precedente, ele vai, numa repercussão geral, um repetitivo, a título de exemplo, ele vai pegar um caso, hoje o CPC para repetitivo prevê que seja no mínimo 2, mas antes era só 1, o CPC atual prevê 2, mas quer dizer, você elege ali
poucos casos, né? E aquele caso vai servir de guia, vai servir de bússola. A gente até chama que passa a ser uma decisão normativa, né? Uma decisão que, como tem efeito vinculante, ela vai servir de norma para todos os casos que sejam iguais. Na hora que você verificar que é uma similitude fática e jurídica para aquela matéria, então não vai mais discutir. Em homenagem à segurança jurídica, em homenagem à isonomia, em homenagem à previsibilidade do direito, em homenagem também a você ter menos litígio, porque se é vinculante, então você não vai fazer com que aquele processo chegue até as instâncias superiores, se por acaso for necessário uma demanda, você passa a ter exatamente ali, né, essa segurança. Um exemplo que eu dei agora há pouco, no caso dos 84,32%, você tendo um precedente, quer dizer, e terminou o Supremo Tribunal Federal, ao final, entendendo que não era cabível, elegia ali aquele precedente e aquela decisão valeria para todos, né? Você não ia ficar com a jurisprudência no caso lotérica. E aí, onde é que a gente encontra, digamos assim, o fundamento para que a gente possa dizer que esse precedente tem efeito vinculante? No caso das ações de controle de constitucionalidade, isso está na própria Constituição de forma direta. Artigo 102, parágrafo 3º, então não há o que se discutir. Quanto à repercussão geral e o repetitivo, que são outros instrumentos para se estabelecer precedente, isso nós vamos buscar na própria Constituição Federal, não de forma explícita, mas de forma implícita, a partir de princípios como da segurança jurídica e da isonomia, como também no âmbito infraconstitucional, a partir do nosso Código de Processo Civil 2015. Né? A título de exemplo, eu coloquei aqui alguns dispositivos. Quando a gente vê no artigo 927 do Código de Processo Civil, a gente vê lá que se diz o seguinte, ó, os juízes e os tribunais observarão. Eu acho que não precisa nem ir fazer... Não, qual é a interpretação que eu vou fazer? Se você quiser fazer a literal mesmo, aquela gramatical, já diz, ó, observarão, respeitarão. E entre as decisões que ali estão elencadas estão exatamente tanto de controle de constitucionalidade, como também no âmbito de repercussão geral e de repetitivos. Quer dizer, há um comando que vincula os juízes a essas decisões. Outro dispositivo do Código de Processo Civil que também leva a essa mesma interpretação é a possibilidade de uma parte entrar com reclamação, se o tema for constitucional e tiver sido julgado em repercussão geral, para o Supremo Tribunal Federal, e se o tema for infra, diretamente para o Superior Tribunal de Justiça, quando aquele precedente for desrespeitado. Vejam, você tem um caso que, especificamente, vamos imaginar vamos ficar no exemplo dos 84 para a gente não puxar muito outro exemplo. Vamos imaginar que existisse já ali um precedente. Foi negado. E aí chegou um tribunal e concedeu. Poderia a administração pública, então, entrar com a reclamação diretamente para o Supremo Tribunal Federal, dizendo, ó, Supremo, você tem uma repercussão geral, dizendo que esses 84,32 não são, no caso, admissíveis, né? Eu aqui esgotei, há uma necessidade de esgotar a instância ordinária, está previsto no artigo 988, parágrafo 5º, inciso 2. Eu esgotei aqui a instância ordinária, do que eu poderia fazer para que esse caso, então, fosse julgado de acordo com o precedente. Eu fui até o tribunal de segunda instância, o tribunal de segunda instância não respeitou esse precedente. Eu entrei com agravo interno, já que na hora que tem um precedente você não pode mais ir para as instâncias especiais. Entrei com agravo interno, o tribunal não respeitou, então só me cabe aqui entrar. E o Supremo Tribunal Federal tem admitido as reclamações. Na hora em que é desrespeitado um precedente, o Supremo diz, opa, a minha decisão é vinculante, você, tribunal, verifique a unidade do direito, verifique a segurança jurídica, verifique a isonomia e cumpra o que aqui está estabelecido. Como eu estava mencionando, lembrei do caso dos 84,32%, né, em que muitos servidores estavam a postular esse índice ali na década de 1990. Então, nós, se tivéssemos ali já um precedente formado a respeito dessa matéria, né, e terminou depois o Supremo dizendo que não caberia
esse índice, na hora que um tribunal desrespeitasse essa situação, então caberia a reclamação. Vamos imaginar, trazendo um caso bem concreto. O tribunal foi e deu uma decisão concedendo o índice ao servidor. No caso, se entra com um recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal debatendo isso. Só que, pelas normas atuais, esse recurso extraordinário, como tem uma repetição geral, ele não deve subir mais. Tendo uma decisão de inadmissibilidade, o próprio tribunal vai examinar a matéria via agravo interno. E aí o tribunal vai manter aquela decisão desrespeitando o precedente do Supremo. O que é que, então, caberia à parte, no caso aí seria a administração pública, ingressar com a reclamação, dizendo: Supremo, nos termos do Código de Processo Civil, 2015, artigo 988, parágrafo 5º, inciso 2, eu uso tanto esse dispositivo aqui, deixa eu verificar se é esse mesmo, artigo 988, parágrafo 5º, inciso 2, é esse mesmo, fui checar. No caso, então, Supremo, esgotei as instâncias ordinárias, entrei com recurso extraordinário, não foi admitido corretamente, já que tem uma repetição geral. Eu, no caso, utilizei do agravo interno, mas o órgão do tribunal manteve desrespeitando aqui a sua decisão. Eu estou entrando com a reclamação. O Supremo, acertadamente, vem admitindo a reclamação nessa situação, dizendo: olha, tribunal, essa decisão que eu dei tem efeito vinculante. Ao ter efeito vinculante, você tem que respeitar, né, em razão da segurança jurídica, em razão da isonomia, em razão da confiança legítima que deve existir no âmbito também para os jurisdicionados como um todo, seja uma decisão favorável ao administrado, seja uma decisão favorável à administração. Então, aí admite a reclamação e julga procedente o caso. Essa vinha sendo a posição também do Superior Tribunal de Justiça. E, no âmbito das suas sessões, vinha admitindo a reclamação. Então, como eu ia falando, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, em março do ano passado, veio uma decisão da Corte Especial não admitindo reclamação para recursos repetitivos. Eu, por óbvio, no âmbito, eu estou falando aqui de decisões com efeitos vinculantes, né? É da minha Corte Especial, embora não tenha um efeito vinculante, não foi no repetitivo, mas eu respeito. Em termos jurisdicionais, eu estou, no caso, seguindo, mas no âmbito da academia, a liberdade é total, e aí eu digo que, com todo respeito, acho que não andou bem a Corte Especial assim proceder. É um mecanismo importante para o respeito da unidade do direito e para os efeitos vinculantes de um precedente, o Instituto da Reclamação. Então, por hora, a reclamação vem sendo admitida para repercussão geral no Supremo Tribunal Federal e não vem sendo admitida pelo Superior Tribunal de Justiça para decidir a respeito da aplicação de recursos repetitivos. Vamos aguardar que depois haja uma evolução do STJ e que ele, na verdade, volte ao que ele vinha fazendo antes no âmbito das sessões, admitindo o uso das reclamações, que, como eu disse, é um instituto importante para, no caso, garantir o efeito vinculante das decisões, porque na hora que um juiz ou o tribunal não respeitar aquela decisão do precedente, vai ser possível ali, no caso, o uso da reclamação. E quais são os instrumentos? A gente já falou, mas só para deixar bem claro, quais são os instrumentos hoje que você pode dizer que ali está se formando o precedente? Primeiro, no âmbito das ações de controle de constitucionalidade, porque, na realidade, a própria Constituição Federal prevê esse efeito vinculante. Além dessas ações, nós temos as decisões com repercussão geral, no caso de recurso extraordinário, e os repetitivos, especiais e também extraordinários, né? No caso, formam o precedente. No âmbito da doutrina, chega a ter discussão se um IAC, um incidente de assunção de competência, ou um incidente de demandas repetitivas, né? Também de resolução de emendas repetitivas, o IRDR, julgado no âmbito de um tribunal, teria a força de um precedente. O que é que eu gosto de dizer? São inovações importantes do CPC 2015. Na verdade, são institutos que deverão ser observados tanto horizontalmente, dentro dos tribunais, como também verticalmente, para os juízes que estão subordinados àquela jurisdição, mas a gente não poderia dizer que aquilo é um verdadeiro precedente, ou seja, que vai dar unidade do direito,
que vai dar isonomia, que vai dar segurança jurídica. Por quê? Porque aí a gente tem que observar o seguinte: se o tema julgado no IAC ou no IRDR for constitucional, caberá recurso extraordinário e, portanto, quem vai dar a última palavra é o Supremo Tribunal Federal. Se o tema for infraconstitucional, né, a última palavra será dada pelo STJ no âmbito do recurso especial. Então, eu não estou a desmerecer de maneira alguma, gosto de deixar isso bem claro, tanto o incidente de assunção de competência, como também o incidente de resolução de demandas repetitivas. São institutos muito interessantes para você, no caso, uniformizar a jurisprudência no âmbito dos tribunais de segunda instância. Mas eles não têm a força de um precedente. Porque quem, na verdade, irá ditar o precedente será, no âmbito constitucional, como eu já disse, o Supremo Tribunal Federal, no âmbito dos tribunais de justiça e tribunais federais, matéria federal, então, o Superior Tribunal de Justiça, e na alçada que não é minha, quer dizer, até já foi, mas nos idos de 1993, mas há muito tempo não é minha, eu fui juiz do trabalho no meu início de carreira, mas na alçada trabalhista, aí o recurso ainda é o recurso de revista, né? Não estou muito desatualizado não, né? O recurso de revista na alçada trabalhista, né? Então, não cabe aos tribunais de segunda instância a formação de precedente com essa força, como eu disse, de decisão com efeito vinculante para a unidade do direito, volto, no caso, a mencionar. Já caminhando aqui para o final, qual é a defesa que eu faço dessa aproximação do civil law com o common law, especificamente através dos precedentes? Porque a gente observa que os precedentes eles dão essa segurança jurídica, eles dão essa isonomia, né? E a gente, lógico, a gente abrasileirou, usando aí entre aspas, o precedente. Enquanto que no âmbito do direito anglo-saxão, o precedente, você vai pegar uma decisão antiga, né, para aplicar agora a um determinado caso, a gente, quando vê uma demanda ali, no caso que é repetitiva, ou que tem no âmbito do Supremo Tribunal Federal, no âmbito constitucional, uma determinada repercussão social, econômica, né, jurídica, você, então, pega aquele caso e aquele caso vai servir de padrão, de paradigma, de estándar para as situações futuras, trazendo, portanto, também previsibilidade do direito, trazendo também a racionalização do acesso à justiça. Aqueles que fazem críticas, e é importante que tenha, porque a gente tem que continuar estudando, a gente não pode, na hora que tiver ali uma unanimidade e a coisa não está funcionando bem, tem que... Aqueles que fazem críticas, olha, o sistema de precedente não é bom, vai engessar o direito, vai, na verdade, tirar a autonomia do juiz. Lógico, são críticas importantes, mas a gente responde dizendo o seguinte, por exemplo, com relação ao engessamento do direito, a gente vê que não é bem assim. Não é? No âmbito do direito americano, a gente trouxe uma situação de reforma através de emenda constitucional. Aqui no âmbito do nosso direito, a gente vê situações em que os tribunais superiores também verificam, olha, a decisão aqui que eu adotei não foi a melhor, eu tenho que evoluir, mas, veja, em respeito exatamente à segurança jurídica e à isonomia, o CPC também trouxe a previsão, olha, se você for mudar um precedente, ou nem sendo precedente, mas uma jurisprudência dominante, há ali um indicativo de que você se utilize do Instituto da Modulação. Né? Então, vai valer aquela alteração dali para frente, né? Não valendo para casos anteriores. Então, na hora que você tiver um precedente, você tem ali uma segurança, você tem ali uma previsibilidade. E a questão da crítica quanto à autonomia do juiz, o livre convencimento do juiz, eu responderia que o juiz continua tendo seu livre convencimento. É um princípio importante, né, para que a gente possa exercer a nossa atribuição, a nossa judicatura, mas, na hora que as instâncias superiores decidem aquela matéria e formam um precedente, em respeito à unidade do direito, a gente tem que seguir. A gente pode até dizer, olha, a minha posição pessoal, e eu já fiz isso muitas vezes, faço, por exemplo, no caso de reclamação, a minha posição pessoal é esta, mas o órgão superior aqui formou um determinado precedente e eu, então, vou segui-lo, porque o caso, juridicamente, em termos de fatos,
é igual. Eu vou, então, no caso, aplicar esse precedente. Eu acho que na hora que nós amadurecermos, e volto a dizer, a gente está dando ainda os primeiros passos, enquanto a gente tem precedente de mais de 250 anos, né, no direito anglo-saxão, a gente tem aí, no caso, histórias de precedentes aqui que ainda vai completar 30 anos no nosso direito. Então, nós ainda estamos dando os primeiros passos do Instituto do Precedente. Mas na hora que a gente assimilar essa ideia de previsibilidade, de segurança jurídica, de confiança legítima, de racionalidade do acesso à justiça, eu acho que a gente vai construir um sistema jurídico melhor, um sistema jurídico que seja, digamos assim, mais compreensível, não só para os operadores do direito, mas para o cidadão comum, de uma maneira geral. A gente ainda tem muito a caminhar para, no caso, chegar nisso, chegar nessa ideia de isonomia, chegar na segurança jurídica, mas acho que os passos que estão sendo dados são efetivamente neste caminho. E para aqueles que, no caso, não confiam muito, eu trago como nordestino uma mensagem para terminar aqui a minha fala de um grande paraibano pernambucano, que era, na verdade, nordestino, né? O nosso Ariano Suassuna. Ele diz o seguinte: não sou nem otimista nem pessimista. Os otimistas são ingênuos, os pessimistas são amargos. Sou um realista esperançoso. Sou um homem de esperança. Sei que é para um futuro muito longínquo. Sonho com o dia em que o sol de Deus vai espalhar justiça pelo mundo todo. Que assim seja para o nosso direito brasileiro. Muito obrigado, professor Paulo, professor Caputo, né, o nosso presidente Thomas, aí, pela acolhida, pelo convite que me foi feito. Foi uma satisfação estar aqui falando desse tema que, para mim, é tão caro e tão importante, precedentes e a aproximação do Common Law com o Civil Law através desse instituto. Muito obrigado. Muito bem, ministro Gurgel. Eu, se precisar, se tiver um documento já aí, eu já vou assinar embaixo. Integralmente de acordo com a sua reflexão sobre precedentes. Eu também acho que, com o tempo, eles ganharão força. Com o tempo, se compreenderá melhor, porque, vamos dizer assim, ao copiarmos, como bem foi ressaltado, ao copiarmos o modelo, não copiamos integralmente, porque o sistema jurídico é diferente. E como no nosso há necessidade da fixação de uma tese no julgamento, isso ainda não simplesmente se observará a ratio da decisão, daquela decisão, né? Mas aqui não, aqui fixa uma tese, né? E, às vezes, nós somos surpreendidos com uma tese fixada e a leitura do acórdão, dos votos, não refletem, vamos dizer assim, 100% do que restou debatido na Suprema Corte. Mas, sem dúvida nenhuma, eu sou a favor, sem dúvida nenhuma. Estou integralmente de acordo, muitíssimo interessante a sua explanação. Nós é que temos que agradecer pela brilhante aula. Muito obrigado mesmo, ministro Gurgel. Ministro, realmente eu acho que esse tema é um dos temas hoje mais atuais do direito. Para a advocacia é um tema muito caro, até porque para o advogado, quando ele está militando, é difícil você precisar para o cliente um resultado, né? E às vezes o cliente espera uma estimativa, por mais que a gente saiba que cada caso é um caso, que cada tem os seus detalhes, mas é difícil você explicar que ele perdeu e o outro ganhou sobre o mesmo fundamento. Então, eu acredito que os precedentes vão trazer a segurança jurídica mesmo. Enfim, eu também concordo com o ministro Guilherme Caputo, também se tiver um termo para assinar, também estou subscrevendo junto. Ministro Gurgel, o Legal Talks, então, tenho o prazer de agradecer a Vossa Excelência por essa aula e dizer
que estaremos sempre aqui de portas abertas, hoje virtuais, mas esperamos ainda que de maneira presencial. E quem sabe até mesmo em algum evento até fora do Brasil, para a gente descontar esse período que estamos aqui em restrições, né, em isolamento social. Ministro, muito obrigado, agradeço a sua generosidade de estar conosco e a todos aqueles que estão nos ouvindo. Muito obrigado. Renovo o meu agradecimento, um abraço a todos. Este foi mais um Legal Talks. Agradecemos a sua presença até aqui. Se lembre de nos seguir nas nossas redes sociais. Até a próxima!